Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre Carlos Alcaraz, que vence Yannick Hanfmann e avança a terceira rodada do Australian Open. Jogo divertido, né? O Alcaraz teve aí seus momentos de dificuldade no primeiro set, né? O Hanfmann chegou a ter uma quebra acima, mas depois ali do segundo set, o espanhol começou a tomar o controle da partida, ganhou um tie-break crucial no primeiro set, evitar aí de ter que jogar um set extra, né? Não é algo que todos os tenistas estão conseguindo, mas o Alcaraz conseguiu e foi um belíssimo nível de tênis por parte do tenista espanhol, né? O Alcaraz, a gente sabe aí, tá buscando completar o Grand Slam. O Australian Open é o único Grand Slam que ele ainda não ganhou, né? Os outros três ele ganhou duas vezes, né? É até engraçado, duas vezes certinho, né? Dois Roland Garros, dois Wimbledon e dois US Opens, né? E aí agora falta o Australian Open, que é o torneio que ele obviamente sentiu mais dificuldades na carreira dele. Sabe-se lá o porquê que é mais difícil, porque nem semifinal ele ainda fez no Australian Open, né? Se é o clima, se é, obviamente, a característica da quadra, etc. É bem difícil dizer, mas fato é que, assim, esse é um torneio que tá aí para, quem sabe, transformar o Alcaraz no tenista mais jovem a ganhar os 4 Grand Slams, mas não é, obviamente, um passeio no parque, não é um negócio simples, ainda tem muito jogo difícil, né? E esses dois jogos aí, iniciais, são muito cruciais para o tenista pegar o ritmo, entender o que ele tem que fazer dentro de quadra, se ajustar, porque, por exemplo, né, daqui a pouco ele já começa a enfrentar cabeças de chave, já na próxima rodada é o Floretan Muté, que assim, é o 32, é o último dos cabeças de chave, mas já é um tenista mais joadinho, né? Tem um saque mais complicadinho, é um cara que varia muito mais, né? Ele traz ritmo completamente diferente, é talentoso, né? Bate muito bem na bola, então a gente sabe que vai ter um jogo interessante aí entre o Floretan Muté e o Alcaraz. Óbvio que o Alcaraz é muito favorito, mas eu acho que ele entrou jogando muito bem no torneio até agora, né? Não que já não tenha feito isso em outras oportunidades, acho que ano passado também tá jogando muito, né? A questão é ver como que o Alcaraz vai lidar a partir do momento que a régua subir, né? Tipo, eu acho que assim, ele tá jogando bem até agora? Tá. Tá naquele nível absurdo que ele jogou no US Open? Não, né? Tipo, no US Open o Alcaraz estava completamente injogável. Acho que essa era a palavra, porque foi, assim, do primeira rodada final, ninguém conseguiu, assim, elevar ao nível do Alcaraz. Só o Sinner naquele segundo set da final, e ainda assim, o Alcaraz depois no terceiro, no quarto set, passou por cima do italiano. Então, assim, o Alcaraz fez um US Open que beirou a perfeição, e agora a gente vê ele no Australian Open, né? É uma situação ali de uma quadra que, obviamente, tem aquele clima mais hostil da Austrália, mais quente, né? Tem, obviamente, muitas variáveis, não é uma situação igual a do US Open, até porque vai lembrar, o US Open a gente teve uma quadra rápida, mas bolas muito pesadas que acabaram beneficiando bastante o estilo de jogo do Alcaraz. Foi uma escolha do torneio, não acho que eles pensaram especificamente nisso, né? Cada torneio escolhe lá uma ideia ali pro torneio, para ver se consegue rallies mais longos, pontos mais divertidos, etc, né? Eles estão sempre buscando entretenimento. A gente vê aí que o Australian Open, me parece, a quadra em si não é tão rápida, mas as bolas estão mais leves. A gente tá vendo os saques aí passando 217, 220, dependendo do jogador. Então, é um contexto diferente e vamos ver se ele consegue lidar aí com essas nuances até o fim do torneio, né? E assim, ele tá no lado da chave aí de Zverev, Daniil Medvedev, Alex de Minaur. Tem, obviamente, jogadores perigosos, né? Alguém nesse lado da chave tá jogando no nível dele até agora? Não. Mas aí a questão é, como vamos ver até onde isso leva, por exemplo, até as quartas, até, por exemplo, a semifinal, o quanto que esses outros tenistas progridem e o próprio Alcaraz também. O Yannick Hanfmann era um jogador que poderia roubar um set, é um jogador que poderia elevar esse jogo ali para uma hora extra de jogo, dependendo do que ele conseguisse jogar bem e dependendo do quanto que o Alcaraz oscilasse. Mas, no final, o tenista espanhol, para mim, mandou muito bem. Teve uma quebra contra o início ali do primeiro set, mas quebrou logo de imediato, né? E tem, a meu ver, jogado com um pouquinho mais de calma, né? Porque para mim o grande problema às vezes do Alcaraz é quando ele tá perdendo um jogo, ele começa a meter a mão na bola desenfreadamente e começa a dar muito ponto de graça, né? Tipo, tem partidas que ele contornava isso. Por exemplo, um jogo que eu acho que ele fez isso com excesso, mas ainda assim ganhou, foi aquele contra o Damir Dzumhur em Roland Garros no ano passado, né? Tipo, aquele jogo o Alcaraz errou demais, né? Então, a gente sabe que o Carlos Alcaraz tem essas às vezes, né? De ele perder um pouco a linha do jogo e ficar agressivo em excesso. Mas acho que ele vem controlando isso melhor até agora no Australian Open e eu acho que ele entende, né? Que ele precisa disso, né? E é interessante até agora, né? Primeiro torneio sem o Juan Carlos Ferreiro,
até agora não deu pra ver muita diferença, mas a verdade é que assim, né, tipo, não houve ainda um desafio grande demais que vai exigir, obviamente, assim, que ele tenha o aconselhamento do técnico ainda. Por enquanto, 2 jogos em que tecnicamente ele sobrou perante os adversários. O Coretamo T vai ser uma experiência interessante, né, do quanto que o francês pode incomodar. Talvez não incomode nada, a gente sabe que o Alcaraz, às vezes, quando tá num bom dia, ele passa por cima até dos tenistas mais enjoados, né, mas é um jogo interessante pra gente ver, né? Tipo, até porque ele pode trazer uma nuance tática diferente. E aí, obviamente, vai testar muito a maturidade dele e também da nova comissão técnica, né? Não mudou tanta coisa, né? Mas fato é que sem o Ferreiro, eu fico curioso para ver como o Alcaraz vai ter essa abordagem na temporada 2026. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.